Graça e paz da parte de Deus e do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É um prazer poder estar aqui para novamente, junto com os irmãos, estarmos estudando a Palavra de Deus. Hoje estaremos estudando o capítulo 4, iniciando o estudo do capítulo 4 da Carta de Paulo aos Filipenses e estaremos estudando os versículos de 1 a 5. Antes de fazermos a leitura da Bíblia, vamos curvar as nossas cabeças e estarmos em oração pedindo a Deus que nos dirija no decorrer desse estudo. Amado Deus, eterno Pai, graças te damos, Senhor, por essa oportunidade que o Senhor tem nos dado de estudarmos a Tua Palavra. Senhor, eu peço que o Senhor esteja me usando nesse momento, quando estarei aqui, trazendo, ó Deus, à luz aquilo que o apóstolo quis escrever àquela igreja há tanto tempo atrás. Que tudo, ó Deus, que estaremos estudando possa ser aplicado hoje em nossas igrejas, em nossas vidas, ó Deus. Fala aos nossos corações por meio de tudo aquilo que estaremos estudando. Que haja, Senhor, uma mudança de vida, que haja uma mudança de comportamento, que a Tua palavra entre, ó Deus, em nossa mente, em nosso coração, e realmente produza mudança de vida, que nós estejamos dispostos, ó Pai, a receber a Tua palavra e deixar o Teu Espírito Santo agir em nossas vidas. É o que nós te pedimos e desde já te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, Paulo, nesse capítulo 4, ele começa dizendo: portanto, meus irmãos amados e muito saudosos, minha alegria e coroa, sim, amados, permanecei desse modo firmes no Senhor. Rogo a Evódia e rogo a Sintique, pensem concordemente no Senhor. A ti, fiel companheiro de julgo, também peço que as auxilies, pois juntas se esforçaram comigo no Evangelho, também com Clemente e com os demais cooperadores meus, cujos nomes se encontram no livro da vida. Alegrai-vos sempre no Senhor, outra vez vos digo, alegrai-vos. Seja a vossa moderação conhecida de todos os homens, perto está o Senhor. Irmãos, mais uma vez a gente vê um texto, um trecho aqui dessa carta de Paulo, e é de suma importância aquilo que Paulo está trazendo aqui de informação, é de suma importância aquilo que está sendo dito nesse pequeno trecho de texto de 5 versículos. Primeira coisa que a gente tem que ter em mente, irmãos, é que desde a criação do mundo, desde o Éden ali, após Adão e Eva terem sido expulsos do jardim do Éden, logo ali na primeira geração de filhos de Adão e Eva, a gente já vê ali a questão da desavença entre Caim e Abel. Quando a gente abre a nossa Bíblia ali no livro de Gênesis, capítulo de 1 a 16, a gente vai ver a história da desavença daqueles dois irmãos. E seria muita ilusão de nossa parte imaginar que a igreja ela estaria livre de todos os atritos, que a igreja seria um lugar onde os atritos não ocorreriam. É muito interessante, irmãos, porque essa igreja, a igreja de Filipos, ela era uma igreja excelente. Era uma igreja cooperativa, ela ajudava no sustento de Paulo, ela esteve ali presente, sustentando Paulo a todo momento. Era uma igreja que ela não se preocupava com o apóstolo apenas no sentido financeiro, tipo aquilo, Manda ele lá para onde for, para pregar o evangelho lá nos fins no fim do mundo. Ele fica lá e eu fico aqui e se esquece daquilo que aquela pessoa está passando, dos sentimentos, não se ora por aquela pessoa, você sustenta e acha que já fez a sua parte. Não, a igreja de Filipos era uma igreja que ela sustentava o apóstolo. Quando ela achou que o apóstolo precisava de ajuda física, de alguém que estivesse lá ao lado dele, fosse para confortá-lo, fosse para ajudá-lo na demanda que a prisão estava acarretando sobre Paulo, eles mandam Epafrodito se encontrar com Paulo. Era uma igreja que orava por Paulo, ela quer ter notícias de Paulo. Então,
era uma igreja envolvida ministerialmente com Paulo, era uma igreja que foi fundada pelo apóstolo Paulo, uma igreja que amava Paulo e que era amada por Paulo. E, no entanto, nessa parte aqui da carta, nós vamos ver Paulo falando especificamente a duas irmãs a respeito da desavença que está acontecendo na igreja. Eu gostaria de ressaltar para os irmãos, mais uma vez, a ordem de Paulo, porque Paulo ele sempre trata da teoria, Paulo passa a teologia, Paulo exorta e depois Paulo passa para as partes práticas. Quando estivemos estudando Efésios, quando estivemos estudando Colossenses, podemos ver isso também, porque Paulo vem tratando ali de várias questões, quando ele fala de Efésios, questões eclesiológicas, da formação de uma nova sociedade. Depois Paulo entra ali na parte prática, falando ali que no decorrer da carta, na teologia, Paulo vai dizer que aqueles irmãos eles deveriam estar enraizados e arraigados em amor, que só com amor eles poderiam realmente suportar uns aos outros. Essa é uma das partes teológicas. E aí, quando a gente entra na parte prática, a gente vai ver ali Paulo falando que as mulheres devem ser obedientes, que os maridos devem amar as esposas. Aí ele vai falar do relacionamento de pais e filhos, vai falar do relacionamento patrão e servo. Então, as cartas de Paulo, elas têm essa característica. Ele não fica só ali na teoria, ele entra na prática. E esse capítulo 4 de Filipenses é isso, Paulo está entrando na prática. Ele veio exortando aquela igreja ali no capítulo 2 e 3, Paulo veio falando. No capítulo 2, Paulo falou sobre a questão do amor fraternal. Paulo falou que dentro da igreja não deveria haver contendas, não deveria haver dissensão, não deveria haver partidarismo. Paulo usa aqui aquela parte cristológica, né? Aquele texto lindo aqui no capítulo 2, versículos de 5 a 11, quando ele vai falar que nós deveríamos ter o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, porque Jesus, subsistindo em forma de Deus, ele não julgou como usurpação o ser igual a Deus, mas ele se esvaziou, assumindo a forma de servo. Teologia pura, cristologia pura. Paulo ali exortando, ensinando. Depois, no capítulo 3, Paulo vai falar sobre as duas grandes heresias que tinham naquele tempo e que estavam invadindo aquela igreja, que era a questão ali dos judaizantes e a questão dos libertinos. Paulo fala isso tudo e agora Paulo entra, então, portanto, ele está fazendo um vínculo com tudo aquilo que ele havia dito até então. Ele trouxe a teologia, ele trouxe a exortação e agora Paulo vai dizer, portanto, depois de tudo isso que vocês ouviram aqui, vamos ver como é que vocês vão agir no dia a dia. Paulo não só diz que eles têm que ser santos e aí não explica como que eles vão agir no mundo onde o judaísmo, o libertinismo e tantas outras coisas estavam ali tentando invadir aquela igreja, tentando perturbar a paz daqueles irmãos, tentando então tirar daqueles irmãos o foco. Então esta sessão ela começa com a palavra portanto, porque ela está fazendo uma ligação com o parágrafo anterior em que Paulo dá uma forte ênfase à doutrina. Toda verdade tem implicações práticas para a vida. E Paulo agora vai levar aos filipenses a prática da doutrina apresentada anteriormente. E é muito interessante, irmãos, porque nessa igreja de Filipos havia duas irmãs, Evódia e Sintique, que tinham sérios problemas e que estavam afetando toda a igreja. Eu fiquei meditando quando estava estudando esse texto a respeito dessas duas irmãs, porque Paulo ele não deixa dúvida. O caráter de Paulo é admirável,
Não é? É uma coisa assim que é muito difícil vermos, não é, uma pessoa que tem algum tipo de comparação com o apóstolo. Essa questão, a sinceridade, a forma como ele aborda as questões sem pestanejar. Quando a igreja de Filipos recebeu a carta, ninguém teve dúvida de que Paulo estava tratando do problema da Evódia e da Sintique. Não é Sintique. Ninguém teve dúvida. Ele não disse, tem aí umas pessoas que estão em desacordo, cuidado aí, irmãos, e aí a Sintique de repente poderia pensar que era o fulano, e aí eu não entender que aquela mensagem era para elas. Elas não tinham como não entender, porque Paulo cita. Então, quando foi tratado... E uma outra coisa que eu fiquei pensando é que o problema era tão sério que Paulo, numa carta curta como essa, ele teve que ir lá abordar e citar o nome dessas irmãs. E a questão é tão séria, irmãos, que até hoje, 2000 anos depois, nós estamos estudando a respeito do problema que aquelas duas irmãs estavam tendo entre si e, por consequência, adoecendo toda a igreja. Por isso é muito interessante quando lá em Efésios ele diz que somos um só corpo. Um só corpo, quer dizer, se parte desse corpo está doente, todo o corpo fica doente. A Sintique e a Evódia estavam doentes, elas eram salvas. Paulo termina dizendo que o nome delas estava escrito no livro da Bíblia, no livro da vida, mas elas estavam aqui dando espaço para que problemas pessoais atingissem elas e toda a igreja. E Paulo começa essa sessão, então, com a palavra portanto, para poder ligar, não é, como a gente diz ali, é toda a teologia tratada anteriormente, e Paulo vai se dirigir aos filipenses de 5 maneiras diferentes. Ele vai usar 5 expressões que vêm do seu coração. Ele começa usando uma expressão de compaixão. Veja a forma como o Paulo começa esse versículo número 1. Portanto, meus irmãos amados. Portanto, meus amados, palavra tenra usada para expressar o seu amor por aqueles irmãos. O pronome possessivo torna a expressão pessoal e íntima. Então, eles não eram apenas amados. Portanto, amados, não. Portanto, meus amados, vocês são meus amados. Paulo está escrevendo para pessoas que ele diz que ele anseia ver. E quando Paulo usa esse verbo, ele expressa um forte desejo marcado por intensa afeição. E o interessante é que esse verbo, quando ele diz que anseia ver os filipenses, esse verbo ansiar, ele só vai ser usado nesse momento aqui no Novo Testamento. Somente aqui que ele é utilizado. Paulo ainda identifica os filipenses como minha alegria, causa de grande excitação em seu coração. Quer dizer, Paulo, ele saber a respeito daqueles irmãos, tratar com aqueles irmãos, causava uma grande euforia no coração de Paulo. E ele está dizendo, portanto, meus irmãos amados e muito saudosos, ele está aqui declarando como que ele sentia a ausência daqueles irmãos, e ele vai dizer, minha alegria e coroa. Essa palavra coroa aqui, utilizada, era aquela coroa que os atletas recebiam, os vencedores, o atleta vencedor recebia ao final de uma prova. O juiz presidente, ele coroava o atleta com uma coroa de louros. E Paulo está dizendo aqui que os filipenses são a sua coroa. Ele está dizendo, minha alegria e coroa. Sim, amados, permanecei deste modo firmes no Senhor. Paulo está dizendo que aqueles irmãos são a sua coroa, eles são a vitória de Paulo. Paulo tem certeza que no final da sua jornada, no final da sua caminhada, no final do seu combate, ele estaria recebendo a coroa de louros por tudo
por ter fundado aquela igreja, por ter trabalhado com aqueles irmãos. É isso que Paulo está dizendo aqui. E ele agora vai dizer: permanecei deste modo firmes no Senhor. Esse permanecer firmes no Senhor é como se fosse a ordem de um general frente ao exército numa batalha. Lembre-se que as batalhas, na época de Paulo, em que Paulo está escrevendo essa carta, eram aquelas batalhas de corpo a corpo, não é? Bem diferente das batalhas e das guerras que temos hoje em dia, que na verdade elas se dão mais enviando mísseis, enviando bombas, soltando bombas, do que você ali no corpo a corpo. Mas naquela época, Paulo está dizendo: permanecei firmes, ou seja, você faz parte de uma frente de guerra, você está no fronte de guerra e você deve permanecer firme. Quando o inimigo surgir, você precisa manter firme, você não pode fugir, você não pode largar o seu posto, você precisa defender, está ali, não é, para defender aquilo que, nesse caso, a sã doutrina, a palavra, a igreja, permanecer firmes. Mas firmes em quem? Neles mesmos? Não. Firmes um no outro? Não. Firmes no Senhor. Aí entra mais uma vez a importância de estarmos estudando a palavra de Deus. Irmãos, é muito necessário o estudo da palavra de Deus. E Paulo, ele já falou isso no capítulo 2, se não me engano, quando ele trata ali do desenvolvimento da salvação. Paulo vai falar sobre essa questão de estarmos aqui, no capítulo 2, versículo 16. Preservando a palavra da vida, para que no dia de Cristo eu me glorie de que não corri em vão, nem me esforcei inutilmente. Então, Paulo, ele está sempre batendo na questão de que temos que estar firmes na palavra. Quando Paulo escreve ali aos Efésios, ele também vai dizer, portanto, irmãos, fortalecei-vos em quem? No Senhor e na força do seu poder, para que possais resistir no dia mau. A nossa força, irmãos, ela tem que estar em Deus. Nós precisamos estar em Deus, porque de outra forma, não tem jeito, nós vamos falhar. E Paulo, então, ele continua. Eu já falei aqui da ordem, da dependência do Senhor, não é que eles deveriam permanecer firmes e se manterem na dependência do Senhor. E ele entra, então, na questão ali. Ele vai dizer: rogo a Evódia e rogo a Sintique. Pensem concordemente no Senhor. Viu como Paulo aqui, ele usa o rogo 2 vezes? Ele poderia dizer: olha, rogo a Evódia e Sintique que pensem concordemente no Senhor. Evódia, Sintique, eu estou rogando a vocês que permaneçam firmes no Senhor. Mas não, Paulo vai usar: olha, eu estou rogando a você, Sintique. Eu estou rogando a você, Evódia, permaneçam firmes no Senhor. O que Paulo quer dizer quando ele diz, não é, que permaneçam firmes? Esse conflito, irmãos, que estava sendo vivido por aquelas 2 irmãs, ele era forte o suficiente para que Paulo deixasse registrado aqui na carta. O conflito entre aquelas irmãs não era teológico, o conflito era relacional. Era relacional. Não eram pessoas dos bastidores da igreja que estavam brigando. Eram pessoas atuantes que estavam à frente. Observe que Paulo vai dizer: a ti, fiel companheiro de julgo, também peço que as auxilies, pois juntas, não é, a Evódia e a Sintique, juntas elas se esforçaram comigo no evangelho. Elas estiveram ali atuando junto com Paulo quando Paulo esteve ali fundando aquela igreja. Com certeza elas eram cooperadoras ali, ajudavam Paulo financeiramente no ministério de Paulo. Mas em determinado momento, essas irmãs, elas permitiram que as desavenças, que as diferenças pessoais que elas tinham atrapalhasse o trabalho que elas desenvolviam na igreja. Como aquelas irmãs eram atuantes, elas
Então, a desavença entre aquelas irmãs estava impactando em todo o corpo da igreja, estava impactando em toda a igreja. Imagino que ali já devia ter os partidários de Evódia, os partidários de Sintique, e aí não apoiando o trabalho uma da outra. Quando um grupo ia para fazer determinado trabalho, o outro não participava, medindo para ver quem fazia mais. Irmãos, os exemplos que podemos dar, partindo das dificuldades que temos dentro de nossa igreja, são muitos. O importante é que Paulo está falando ali para aquelas irmãs, rogando é que elas pensassem concordemente no Senhor. O que ele está falando aqui? Que deixasse que o Senhor fosse o árbitro, que o Senhor desse a concordância necessária para aquilo que elas estavam ali em disputa. Mas Paulo, ele não fica só no rogar a essas irmãs que se entendam. Observe que Paulo vai pedir ao fiel companheiro de julgo. Esse julgo aqui, nessa versão bíblica, ele entra que não é o companheiro, como se fosse um companheiro, fiel companheiro de julgo. Mas muitos teólogos defendem que julgo fosse um nome pessoal. Observe que está acontecendo aqui uma relação de nomes pessoais. Ele citou Evódia, ele citou Sintique, agora ele vai citar Clemente, e aí eles defendem que julgo também é um nome pessoal. Alguém, de repente, alguns dos obreiros, algum diácono que Paulo está citando aqui, logo no início da carta, no versículo 1, Paulo vai dizer: inclusive bispos e diáconos que vivem em Filipos. Talvez ele fosse uma pessoa que estivesse ali à frente. E Paulo está dizendo: eu peço que você as auxilie, que você seja, trabalhe ali arbitrando entre elas duas, porque essas irmãs juntas se esforçaram comigo no Evangelho, ou seja, elas trabalharam, elas labutaram, e agora, infelizmente, irmãos, uma desavença pessoal estava atrapalhando o desempenho e o desenvolvimento daquelas irmãs. Irmãos, quantas vezes o trabalho de Deus ele é prejudicado por falta de entendimento entre os irmãos? Quantas vezes? Quantas vezes um grupo se levanta e está animado e cheio de planos e cheio de ideias para realizar determinado trabalho, e aí, de repente, duas pessoas batem de frente, deixam de se entender, uma quer uma determinada coisa, outra quer outra, e aí vira todo um transtorno. Dentro da democracia batista, isso, então, é mais do que notório, né? Porque tudo tem que passar pela sessão e tudo tem que ser dividido em plenário. Então, às vezes, você vai encontrar igrejas onde os membros vão ter divergência até com relação à cor da igreja, porque um vai achar que tem que pintar de branco, o outro vai achar que tem que pintar de amarelo. E aí, de uma simples discussão, de um fato simples, irmãos, gira uma briga e acaba que acontece, sabe o quê? A igreja não é pintada nem de branco nem de amarelo. Então, nós precisamos tomar cuidado com essas questões, lembrando que não são questões teológicas, são questões pessoais. Quantas vezes permitimos que questões pessoais nos atrapalhem no desenvolvimento da obra, atrapalhe o desenvolvimento do reino? Precisamos tomar muito cuidado. Paulo roga que elas andem, pensem concordemente no Senhor. E está rogando aqui esse companheiro de julgo que as auxiliem. E aí Paulo vai dizer, também com Clemente e com os demais cooperadores meus, cujos nomes se encontram no livro da vida. Observe, preste atenção, que Paulo está dizendo que Clemente, esses outros irmãos, esse fiel companheiro a quem ele está se referindo, a própria Evódia e a Sintique, eles constam no livro da vida. Então, eles são crentes de fato, aceitaram a Cristo como único e suficiente Salvador, mas estão dando espaço, irmãos, para que coisa pessoal atrapalhe o desenvolvimento. Paulo está dizendo, eles estão escritos no livro da vida.
O Paulo está chamando a atenção deles, mas eles não foram excluídos do livro da vida, eles não foram retirados daquele livro, não. Eles são salvos, mas estão permitindo estão dando espaço para que o inimigo atue na vida deles e atrapalhe a obra. E aí Paulo vai citar o versículo que vem a ser quase que o texto áureo dessa carta, onde ele aborda a questão da alegria. Alegrai-vos sempre no Senhor, outra vez vos digo, alegrai-vos. O interessante é que o alegrai-vos aqui está no imperativo. Paulo está como que dando uma ordem àqueles irmãos. Olha que quando Paulo está ali falando do relacionamento pessoal entre a Sintique e a Evódia, ele vai rogar, olha, eu rogo, eu suplico a vocês que vocês se entendam, que vocês permitam que Deus, que vocês pensem concordemente no Senhor. Mas agora Paulo vai dar uma ordem, alegrai-vos sempre no Senhor. Irmãos, Paulo está dizendo, irmãos filipenses, não permitam que a desavença entre Evódia e Sintique traga tristeza ao coração de vocês, porque traz. Quando nós estamos na igreja e tem dois grupos, dois irmãos, duas famílias disputando, brigando, em desarmonia, nós sentimos, o ambiente fica pesado, na hora de estarmos entoando hinos, perdemos o prazer, o sabor de estar ali louvando, porque sabemos que está acontecendo aquela desavença. Isso sem entrar na questão da fofoca, que fica ali os partidários e todo mundo querendo saber o que de fato está acontecendo, só prejudica o trabalho. E Paulo está dizendo aqui nesse pedaço, alegrai-vos sempre no Senhor. Estar alegre, eu posso estar alegre porque eu conquistei uma vitória, eu posso estar alegre porque fiquei curada de alguma doença, eu posso estar alegre porque recebi uma bênção financeira, eu posso estar alegre porque recebi uma bênção familiar. Agora, Paulo não está dizendo de um momento de alegria. Paulo está dizendo, alegrai-vos sempre no Senhor. Alegrai-vos, esteja alegre, independente das circunstâncias. Outra vez vos digo, alegrai-vos. E o interessante é que o apóstolo estava preso. Ele escreve essa carta, que é tida como a carta de alegria, de uma prisão, onde ele não sabe qual será o seu futuro é incerto. Então, Paulo é um excelente exemplo disso. Ele está dizendo, alegrai-vos sempre no Senhor. Sejam alegres, independente das circunstâncias. E aí a gente vê, ontem mesmo, eu estava lendo em algum lugar aquela comparação, né? Não sei o nome que dá, não. Mas, enfim, ele dizia assim, que o que afunda o navio não é a água que está em torno do navio, é a água que está dentro do navio. E aí usava, né, que nós não podemos permitir que as coisas que estão no nosso derredor, as coisas que estão na situação ali que estamos vivendo, entre no nosso interior. Era o que Paulo fazia. Apesar dele estar preso, ele não deixava que a circunstância dele estar preso trouxesse tristeza para o seu coração. Tanto que Paulo ele vai se identificar como sendo prisioneiro, não de César, mas prisioneiro de Deus, porque ele sabia que a vida dele estava nas mãos de Deus. Então, ele dependia única e exclusivamente de Deus. E aí, terminando o nosso estudo hoje, ele vai falar, seja a vossa moderação conhecida de todos os homens, perto está o Senhor. Quando Paulo diz aqui, seja a vossa moderação, seja o vosso cuidado, é interessante porque o que Paulo está falando aqui é que aqueles irmãos, eles não devem permitir que o fato de estar havendo desavença entre aquelas irmãs permita que haja um maltrato, um falar, sabe, assim, de qualquer jeito. Paulo está dizendo, haja moderação, haja trato, haja cuidado. E aí eu fiquei pensando sobre isso. Já reparou, principalmente nós mulheres,
né? Às vezes acontece uma coisa, o marido faz alguma coisa que não gosta, ou o filho, vamos usar o exemplo do filho. O filho vai lá, fez uma coisa, ele comeu, deixou o prato lá sujo de qualquer jeito. A gente vai e briga e faz aquele escândalo com a criança, com o garoto. Porque você não está cuidando, você é relaxado, está pensando que eu sou sua empregada, está pensando isso, está pensando aquilo, e a gente fala, que a gente é boa de falar, não é, irmãs? Agora, quando você está recebendo a visita e o filho é de outra pessoa, ele deixa o prato lá sujo, ele deixa a toalha em cima da cama, a gente vai lá caladinha, pega, guarda, e aí, é óbvio, o nosso filho reclama, e, mãe, não vai falar nada, e a gente diz, não, mas é filho dos outros, eu não vou maltratar o filho dos outros, eu não vou falar isso para o outro. Quer dizer, existe um controle, existe uma forma de nós nos controlarmos, nós temos esse autocontrole, de nos policiarmos com relação àquilo que vamos falar, de tratarmos coisas assim, com coisas espinhosas, com bastante sutileza. Agora, tem momentos em que a gente simplesmente abre mão dessa moderação. A gente fica estúpido mesmo. A gente fica ignorante. E Paulo está falando aqui, olha, seja a vossa moderação conhecida de todos os homens. Perto está o Senhor. Ele disse que estaria conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Ele está perto, irmãos. Isso aqui não se refere à próxima vinda de Cristo, mas à presença dele constante em nossas vidas. Que Deus possa estar trabalhando em seu coração e que essa palavra venha a te trazer conforto e a te ajudar em desavenças. Eu espero que, se alguém está assistindo, está com alguma dificuldade relacional em sua igreja ou em sua casa, que possa orar pedindo ao Espírito Santo que a conduza, que dê a ela o discernimento para tratar essas diferenças de acordo com a vontade de Deus. E se você está ouvindo e sabe de duas pessoas que estão em desacordo, que estão em desavença, você pode ser a pessoa usada pelo Espírito Santo de Deus para estar tratando essa questão, para estar ajudando esses irmãos. Que o Senhor possa estar operando em nossas vidas. Amém.